Modelos de dados geográficos. Os modelos de dados geográficos são aquelas estruturas básicas para a elaboração de mapas em geoprocessamento nos sistemas de informação geográfica. São dois, já vou adiantar aqui, são dois tipos de modelos, são dois modelos. Um denominado vetorial e outro denominado modelo matricial, ou raster, que é o termo em inglês. Para essa aula aqui e o texto de referência que eu deixei para vocês, eu me baseio nesse autor aqui, que é o professor Shahab Fazal, professor indiano dessa universidade aqui, Departamento de Geografia de Aligarh Muslim University de Aligarh. É uma universidade lá daquela parte da Índia que eles são islâmicos, né? Então o capítulo aqui que ele fala desse assunto, eu fiz uma tradução aqui, para vocês, e está aí no texto como texto de referência. E aí fica esse nome aqui: a natureza é fonte dos dados geográficos. Vamos lá. Bem, como é mesmo que funciona? O SIG é um sistema de informação geográfica que modela aspectos do mundo real, certo? Vimos isso nas últimas aulas. Do mundo real, nós construímos modelos, e esses modelos representam temas ou camadas ou mapas temáticos, aspectos referentes a características do mundo real. Então, com relação à modelagem do mundo real, certo? Os modelos de dados, nós vamos ter modelos vetoriais, que são estruturados por vetores, e modelos matriciais, ou raster, vector model, raster model, modelo vetorial, modelo raster. Vamos lá, um de cada vez daqui a pouco. Aqui, né? Mais uma vez, o mundo real sendo modelado. Com este exemplo aqui, eu já adianto um pouco a ideia do que é o modelo vetorial, certo? Então imagina uma imagem de satélite, uma fotografia aérea, onde você extrai informações dali. Por exemplo, as lojas, né, pontos comerciais, as ruas, o uso da terra, tudo isso tem que entrar no SIG construído em modelos. Então, pontos, linhas e áreas, lembra da cartografia temática? São representações vetoriais, por exemplo. Então, pontos representando lojas, linhas representando as ruas e polígonos representando os tipos de uso da terra, sabe? Zoneamento, na verdade, zoneamento urbano, certo? Olha aqui, Só que existem dois modelos, como disse agora há pouco. Numa paisagem real, vamos tomar o mundo real representado numa imagem de satélite, certo? Nós podemos ter representações de um mesmo objeto. Imagina aqui essa avenida aqui, deve ser uma espécie de avenida aí, né? Vou pegar um marcador aqui, Então aqui você tem uma representação de uma estrada ou uma avenida de dupla aqui, né? De via dupla. Em modelo vetorial, a gente tem uma linha, que pode representar isso, certo? Cada vez que essa linha muda de direção, tem um vértice. Mas se fosse num modelo raster, que é o modelo matricial, seria construído assim por células, que nós vamos ver agora em detalhe cada uma dessas estruturas. Então vamos começar pelo modelo raster ou matricial. Eu vou usar esses dois termos, às vezes eu falo raster, às vezes eu falo matricial. Tem o termo também grid ou grade. Vou escrever aqui em inglês, grid.
Aí em português, grade. Por que eu sempre faço a coisa do inglês? Porque a área do geoprocessamento do SIG é muita coisa em língua inglesa. É um tipo de conhecimento que você tem muito mais acesso à informação, a produtos acadêmicos em língua inglesa. Tem muita coisa em língua portuguesa, mas é por conta dos softwares também que são construídos em linguagem, nessa linguagem que é universal, né, o inglês, a gente usa muito termo em língua inglesa, certo? Então tá, raster é um modelo construído por pixels. Acredito que todo mundo sabe o que é um pixel. Quando você tira uma fotografia, bate uma foto, nem sei se é assim que fala, mas né, bate foto. Você tira uma foto com o seu celular, por exemplo. Se aquela imagem não tiver uma resolução boa, que a gente fala megapixel, essa coisa toda, se você ampliar muito a imagem, seja nos próprios celulares ou na tela do computador, o que vai acontecer? A imagem ela racha, né? Ela fica trincada, fica toda quadriculada. Aquelas quadrículas são os pixels, certo? Então, no caso do SIG, todos os dados e informações que entram no sistema como uma matriz de pixels é denominada raster. Só que tem uma diferença. Cada pixel ele vai ter uma correspondência no espaço terrestre. Então, por exemplo, se um pixel desse está num sistema de informação geográfica, ele necessariamente está ligado a uma projeção cartográfica e a uma escala cartográfica. Lembra que eu falei que a cartografia é fundamental no SIG? Uma vez que você define escala e projeção no sistema de informação geográfica, é possível a gente associar o tamanho de um pixel a uma dimensão no terreno. Certo? Então, por exemplo, suponhamos esse pixel aqui que eu estou pintando de amarelo. Se ele tivesse uma dimensão de 1 metro por 1 metro, um quadrado de 1 por 1, esse tamanho de 1 metro por 1 metro corresponde a uma cor, a uma tonalidade na matriz. Só que no espaço terrestre, um objeto que tivesse uma dimensão de 1 por 1 metro, ele teria uma cor única, assim, ó, uma associação de cor, por exemplo, maciça. Seria difícil discernir esse objeto no terreno. Agora, qualquer objeto maior que 1 metro, você começa a ter uma melhor definição daquela feição, daquela forma dele. Por exemplo, um campo de futebol, que é bem maior que 1 metro, você consegue ver o formato dele. Só que se você aproximar bem, cada pixel que compõe aquela figura do campo de futebol tem uma dimensão de 1 por 1 metro. Então, um objeto muito próximo de 1 metro quadrado, fica difícil a definição dele na interpretação visual. Agora, um objeto bem maior que 1 metro, fica bem mais nítida aquela feição. Nós vamos ver exemplos já já. Modelo raster. Se tem dois modelos, que é o raster matricial e o vetorial, quando que eu escolho usar um ou outro? Bem, essa é uma questão, uma pergunta que não tem uma resposta simples, tão direta e objetiva. Tudo depende do tipo de trabalho que você está fazendo, da análise que está sendo feita e quais são as metodologias utilizadas para um determinado trabalho. Em linhas gerais, poderíamos dizer isso que o professor Fasal coloca. Para representações digitais de fotografia, que envolvem fotografias aéreas, imagens de satélite, mapas que foram produzidos em papel, porém eles foram digitalizados e você transformou num arquivo digital e abriu na tela do computador, mas originalmente ela é um mapa de papel. Nesses casos, sempre utilizará como ponto de partida, pelo menos, o modelo raster. Certo? Quando tem outras questões envolvidas, por exemplo, questão de custo. O custo nesse sentido aqui é um custo de produção dos dados.
é mais oneroso, por vezes, produzir dado vetorial. Por que eu digo por vezes? Porque tem dados vetoriais disponíveis gratuitamente na internet, assim como existem imagens de satélite disponíveis gratuitamente na internet, certo? Então você não tem que fazer uma produção, ou seja, você não tem que fazer o desenho. Mas, quando isso é necessário, produzir isso vetorialmente é oneroso, né? Exige um trabalho de vetorização e de construção de tabelas de dados. Então, nesses casos, é possível você tomar uma decisão se para um determinado fim você pode utilizar um modelo raster, por exemplo, como eu disse, uma imagem disponível gratuitamente, que você manipula ela, transforma em outros produtos, ou se você vai ter que realmente ir no modelo vetorial e produzir isso por vetorização, por exemplo. Outra questão, quando o mapa não requer associação com tabelas de atributos. Isso aqui, em princípio, nesse momento aqui, é um pouco subjetivo para vocês, porque eu não expliquei o que é uma relação de tabela de atributos vetorial. Embora no curso de cartografia temática vocês tenham visto e feito isso. Aqueles dados que nós utilizamos da cidade de Uberaba, dos setores censitários, dos bairros, eles eram vetoriais e tinha uma tabela de atributos associada a eles. Então, lembre disso. Quando o tipo de trabalho que vai ser feito não requer esse tipo de associação com tabelas de atributos de dados, aí pode-se optar pelo modelo raster. Ele é mais direto, ele não tem uma tabela de atributos associada a ele, onde a gente faz consultas. E às vezes naquela situação que você quer colocar um mapa raster como um pano de fundo, como um pano de fundo no sentido de um mapa de fundo, né? Ele vai compor ali um cenário e você utiliza isso como uma referência. Eu vou dar exemplo com o software QGIS hoje. Vamos ver um pouco da característica do modelo raster. Eu já disse que ele é construído por pixel, certo? Só que, como eu disse, aquela história de 1 metro quadrado. Vamos imaginar aqui, ó, essa imagem é muito interessante. Imagine que cada quadrado desse que está sobre o solo fosse um pixel de uma imagem. Né? Lá em cima, um drone ou um satélite produziu uma imagem da superfície terrestre em pixels. Porém, a superfície terrestre é composta por vários elementos, vários objetos que constituem a superfície terrestre. Então, veja bem, nesse exemplo aqui nós temos uma característica aquática aqui, né? Um elemento aquático, um outro elemento que é mais para o solo, né? Exposto, e um terceiro elemento que seria alguma relva aqui, né? Uma vegetação rasteira. Pois bem, mas suponha que cada pixel desse tenha 1 metro quadrado ou algo em torno disso. Dentro desse 1 metro quadrado ele vai pegar mais a vegetação aqui rasteira, o mesmo para esse e o mesmo para esse. Neste outro pixel aqui em cima, ele vai pegar mais a água, certo? Tanto nesse quanto nesse. Porém, quando chega neste pixel aqui, o que vai acontecer? Uma porção, quase 50%, é água, e uma outra porção é o solo exposto. Veja bem, há uma mistura de elementos da superfície terrestre nele. Como que vai ficar a característica desse pixel na imagem? Você vai conseguir ver a terra e a água? Não, porque ele vai pegar um valor associado ao solo aqui e um valor associado à água. Um pixel ele é construído por valores, certo? Neste caso aqui, predomina a terra, embora tenha um pequeno pedacinho de água aqui, mas o que domina aqui, predomina é o solo. Aqui também é a mesma história, quase que 50% de cada elemento. Veja bem, quais poderiam ser os resultados dessa imagem aqui? Certo? Se fôssemos traduzi-la em pixel. Uma situação onde a água levaria
dominaria toda a representação aqui, ó. Então pense esse W aqui como água. E uma outra situação onde predomina o solo. Que situação é essa? Vamos imaginar uma situação onde qualquer porção de água levaria tudo, dominaria tudo, né? Onde não tivesse água, aquele outro elemento levaria tudo. Então, por exemplo, o ground aqui, o chão. Uma outra situação seria a mistura de pixel com dois elementos. Vamos pensar água e solo. O W água, então aqui eu teria água, água e água. E aqui, deixa eu pegar o laser. Ó, água, água e água. Tá vendo aqui, ó? W, W, W. Aqui tem mais água do que solo, então poderia considerar tudo como W aqui, porque predomina. Aqui tem um pouco mais de solo do que água, algumas porções de água reentrante aqui. Então solo. Enfim, teríamos 9 pixels construídos dessa forma. E uma terceira situação que nós poderíamos separar essa porção da paisagem em 3 elementos, não apenas água e solo, mas água, solo e a vegetação. Então aqui eu teria água, água e algum solo, então teria aqui o solo, seria a letra E, e aqui a vegetação rasteira como G. Então veja bem, a produção de um resultado em pixels pode variar de acordo com um sensor de satélite que fez aquela imagem, se foi um sensor de satélite, se foi uma imagem de um avião, ou se foi uma imagem de um drone, ou ainda se fosse uma própria decisão do mapeador que tivesse produzido uma representação daquela paisagem, daquele território. Então, o pixel, de qualquer forma, ele pode e irá, de fato, carregar uma mistura de informação. Essa é uma das características típicas da representação raster. Vamos ver alguns exemplos de como os pixels são representados e armazenam informação. Veja bem, cada pixel recebe um único valor, que representa um objeto do mundo real. Olha só isso, os pixels só podem conter dados numéricos. Isso é bem diferente de quando vocês viram as imagens vetoriais, que tinha uma tabela de atributos a ele associada. Não, as imagens construídas por pixels, cada pixel ele vai conter um único valor. Só que esse valor pode não necessariamente se reportar a alguma quantidade. Pode estar se reportando a uma qualidade. Então, por exemplo, aqui. Certo? Um pixel só recebe um valor. Então, suponhamos que nessa matriz de pixels, nós quiséssemos associar ao uso do solo de um determinado lugar. Certo? Então, vamos lá. Uma porção desse uso do solo é caracterizada por urbano. Então, o urbano eu poderia associar um valor 10. Só que esse valor 10 não é uma quantidade de urbano, mas sim um código para dizer que 10 representa urbano. Nesse território tivesse uma porção que caracterizasse rios. Então não tem como eu escrever o termo rios, né? Ele não aceita a letra. Eu vou ter que associar um número a essa característica qualitativa rio. Então suponhamos 20. E por fim, parque, né? O parque aqui no centro, aqui, ó, por exemplo. Então o parque, eu não tenho como escrever o termo parque. Então eu associo um número como um código, 30. Então, se eu desse um zoom aqui, ó, nessa porçãozinha, eu teria a mistura de 3 pixels. Um pixel que leva o 30, que é o parque, um pixel que leva o 10, o outro que leva o 10, que é o urbano, e um 20, que seria o rio. Então, ele tem esse aspecto de quadrículas e acaba que
as bordas dos objetos geográficos que são representados, elas não são bordas suavizadas, são bordas que geralmente carregam essa característica de serrilhamento, parece o aspecto de serrote. Por quê? Porque são quadrículas. Suponha você estivesse observando uma paisagem, uma determinada paisagem, só que com 6 imagens distintas, 6 imagens diferentes, produzidas por instrumentos diferentes. O que são instrumentos? Seriam aqueles sensores que estão embarcados, por exemplo, num satélite, né? Que a gente chama de instrumento, que obtém as imagens da superfície terrestre, ou a câmera embarcada num avião ou num drone, né? Que poderia fazer tirar uma imagem, obter uma imagem da superfície terrestre. Então suponha aqui uma determinada paisagem, veja que é sempre a mesma. O que essa imagem está representando? Que à medida que a resolução do pixel muda, a característica da imagem muda também, certo? Suponhamos que essa imagem que tem a melhor definição, cada pixel tem 15 metros por 15 metros. Essa outra aqui, 30 por 30. Esta 60 por 60. Aqui 120, 240, 480. O que acontece? A gente usa o termo nitidez, né? A nitidez daquela imagem vai caindo. O que isso quer dizer? Que a nossa interpretação daquela superfície vai ficando cada vez prejudicada. É mais difícil eu discernir quais são os elementos dessa paisagem nessa imagem aqui, né, do que na primeira. A essa característica denomina-se resolução espacial. O que é a resolução espacial? É a correspondência do pixel de uma imagem com o seu tamanho na superfície terrestre. Então, a resolução espacial dessa primeira imagem é de 15 metros, ou seja, são quadrículas construídas numa imagem que cada uma delas corresponde a uma superfície de 15 por 15 metros no terreno, ao passo que essa aqui corresponde a um espaço no terreno, na superfície real, de 480 por 480 metros. Olha só, vamos supor que um determinado polígono, o polígono é uma estrutura vetorial, nós vamos ver logo a seguir. Um determinado polígono que representasse, suponhamos, uma lagoa, tivesse essa forma, certo? Tá. Este mesmo polígono representando no formato raster, um modelo de representação raster, construído por pixels, só que pixels de 1 metro por 1 metro, poderia ter esta característica aqui. Veja que a linha vermelha representa essa forma poligonal, ela é bem mais suavizada, amaciada, enquanto que a representação raster ela é toda serrilhada. Suponhamos ainda que este lago tenha em representação poligonal 71 metros quadrados. Nesta outra resolução aqui em raster, por conta desse serrilhamento, ele perde um pouco a sua precisão em metros. Se nós diminuíssemos a resolução espacial pelo dobro, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a resolução espacial ela é tanto maior quanto menorzinhos forem esses pixels, quanto mais finos eles forem. Quanto mais grosseiros eles se tornarem, pior é a resolução espacial. Haveria uma perda de resolução. Então, se eu pegasse esses pixels de 1 metro e diminuísse a sua resolução pelo dobro, né, 2 vezes, ou seja, de 1 metro para 2 metros, olha só o resultado disso. Esse lago que teria essa forma ficaria com essa característica. E os metros quadrados poderiam também ser comprometidos. Eu teria menos pixels para compor a imagem. Isso significa que a imagem seria mais leve em termos de processamento digital do que essa de 16 por 16, certo?
Agora, se em relação a essa primeira aqui, eu diminuísse a resolução espacial 4 vezes, eu teria esta representação aqui. Ok? Então, ó, de 1 metro para 4 metros quadrados cada pixel, este lago que teria essa característica ficaria apenas com 5 pixels e com a sua feição, o seu desenho bastante comprometido. Caso eu queira uma precisão nisso, eu não teria. Correto? Então, à medida que eu diminuo a resolução espacial, eu altero as feições, as características daquela representação. Eu tenho menos processamento de dados, eu tenho mais velocidade no processamento de dados em relação a essa imagem, porém eu tenho uma perda de qualidade da representação. Essa é uma característica importante do modelo raster. Agora vamos ver no modelo vetorial como as representações ficam. Bem, primeiro, como que ele é construído? Os modelos de dados vetoriais, eles são construídos com base em estruturas gráficas. Então, o modelo de dado vetorial é baseado em torno do armazenamento de pares de coordenadas. O princípio básico é esse. Quais são as 3 estruturas gráficas fundamentais? Olha lá, cartografia temática, hein, gente? Ponto, linha e área ou zona, mas aqui nós vamos chamar de polígono. Vou colocar POL, para não confundir com ponto. Ponto, linha e polígono ou área. Cada uma dessas feições ela é desenhada em ambiente digital, construída com base em elementos gráficos e com base em coordenadas geográficas. Então, um ponto. O que é um ponto representado num sistema de informação geográfica, num sistema computacional? Ele é, primeiro, uma estrutura adimensional, ele não tem dimensão nenhuma, ele não tem características de direção nem comprimento. Com um ponto não dá para você dizer se tem uma direção ou uma distância ali associada. Ele é apenas um elemento que diz a localização de um dado fenômeno ou aspecto geográfico. Por exemplo, a casa de uma fazenda, uma cidade num mapa do Brasil, um par de coordenadas. A linha. A linha ela tem direção e tem comprimento. Veja, deste ponto até este segundo ponto, eu tenho esta direção. Se isso está em escala no sistema de informação geográfica, como nós vimos que sempre está, então é possível calcular a distância também. Então aqui eu tenho um ponto que tem uma determinada coordenada geográfica. Aqui um segundo ponto que tem uma segunda coordenada geográfica. Um terceiro com uma terceira coordenada. A ligação desse segmento entre os pontos me dá a noção de direção e comprimento. Portanto, enquanto que o ponto não tem nenhuma dimensão, ou seja, 0 dimensão, vamos pôr 0D aqui, ó. 0D. A linha tem uma dimensão, 1D. Certo? E o polígono? O polígono ele tem posição em seus vértices, que são os pontos onde cada ponto armazena as coordenadas, assim como nas linhas. Tem direção nas ligações entre os pontos. Tem comprimento. Porém, ele tem um terceiro elemento, que é a delimitação de uma superfície. Certo? Enquanto que a linha não tem como eu calcular a área nisso aqui, só tem como eu calcular e perceber a direção e o comprimento. Não tem como eu saber a largura ou a superfície que está relacionada a essa linha. Agora, no polígono, eu tenho como eu calcular essa superfície aqui dentro. Certo? Então, ele tem duas dimensões estabelecidas, que é a direção, que é a característica da direção e comprimento,
e da superfície. Certo? Direção e comprimento define uma dimensão. A segunda dimensão é a superfície. Tá, então ponto, linha e área definem o modelo vetorial. Só essas três é o suficiente e você faz qualquer coisa com isso, de representação geográfica. Então, o modelo de dados vetoriais, os modelos de dados vetoriais são baseados em torno do armazenamento de pares de coordenadas. Quando é importante eu usar isso? Para aplicações onde eu exige precisão. Lembra que o pixel distorce as feições. Quando eu preciso trabalhar com arquivos também que digitalmente são mais leves, para fazer análises de diferentes atributos sobre uma mesma coisa. Então, olha só essa figura. Imagina aqui o mundo real, vamos pôr R aqui, né, o espaço real sendo traduzido em feições geográficas. Por exemplo, essas árvores aqui com pontinhos, esse rio com linha, essa lagoa com um polígono, certo? Essa represa aqui como um polígono. Então, eu poderia associar essa árvore aqui numa tabela de atributos, essas três árvores, com... Imagina uma tabela de atributos, né, com linhas e colunas. Uma coluna eu poderia dizer o nome das espécies, numa segunda coluna a altura, numa terceira coluna que lugar do espaço geográfico ela está localizada, que cidade, etc. Ou a fazenda que ela está, a porção do terreno. Então eu poderia criar uma tabela de atributos com várias colunas e várias linhas. Na verdade, nesse caso aqui seriam 3 linhas, né? Cada linha para uma árvore. E aqui nessas colunas colocaria o nome da espécie, a altura dela, a idade dela, que fazenda que ela foi plantada, quem é o dono aí, né, desse território. Estas linhas aqui também, eu poderia dizer o comprimento, o nome desse rio numa coluna, o comprimento desse trecho do rio, se é água potável, se a água não é potável, se ele está poluído ou não, coisa do tipo. O mesmo caso para a lagoa, né? Criar uma tabela de atributos e associar várias coisas ali. Então, essa é a vantagem do sistema vetorial, de poder associar vários atributos a uma mesma feição. Veja que no raster isso não é possível, porque ele só aceita um número ou um código ali em cada pixel. Não é possível você construir uma tabela de atributos com várias informações. Você teria que duplicar, triplicar ele várias vezes, e cada vez que você criar uma duplicata dele, você associa algum código ou número. Então, quando as informações descritivas precisam ser armazenadas em um único mapa ou em único desenho, né, como esse aqui, você pode optar por esse modelo vetorial. Aqui é só uma ideia apenas de quais seriam vantagens e desvantagens de cada modelo. Só que isso tudo depende, é só uma observação, mas depende muito de como você está trabalhando, qual é o seu projeto de trabalho, para você decidir quando usar um modelo raster ou um vetorial, né? Mas aqui é só um quadro sintético. Então, o modelo raster, ele tem estruturas mais simples, ele faz sobreposições de forma mais eficiente, é compatível com diversos tipos de imagem, de sensoriamento remoto, é fácil de programar sobre ele, fazer manipulações, tem as mesmas grades de células para vários atributos, então são algumas vantagens. E do vetor? Tem uma estrutura de dados bem compacta, ele é bem leve, é eficiente para análise de redes, né? Se for analisar rede de rios, etc., praticamente utilizado no modelo vetorial, é muito mais eficiente, não que não seja possível no raster, mas é bem mais vantajoso no modelo vetorial. É possível fazer transformações de projeção de forma mais fácil do que no modelo raster. A saída dos mapas e os desenhos são bem mais precisos em termos de desenho, né, das feições. Quais são as desvantagens de cada um? O raster armazena muita informação, porque o raster, cada pixel carrega uma informação.
O vetor não. Se você tem um ponto, aquele ponto carrega um par de coordenadas e atributos associados a ele. Tudo que está em volta dele não é computado. Agora, no caso de pixel, tanto os pixels com informação quanto os sem informação eles são processados. Os que não têm informação, você tem que colocar um zero ali, né? Ou ausência de dado, mas ele processa. Erros de perímetro e forma, como nós vimos naquela figura, né? Enquanto que o vetor isso não acontece. Para análise de rede não é muito eficiente, para transformação de projeção é bem mais difícil, perde informações quando as grades, né, os quadrículas são muito exageradas e o espaço é muito pequeno. E os mapas, o desenho é menos preciso. Essa ideia às vezes pode passar uma noção equivocada, porque por vezes o modelo raster pode ter uma visualização muito boa. Por exemplo, imagem de satélite é impossível no modelo vetorial. Ela é, por natureza, um modelo raster. E as imagens de satélite muitas vezes são elementos muito importantes num fundo de mapa, numa construção cartográfica. Agora os vetoriais. As estruturas de dados são bem mais complexas. Para fazer operações de sobreposição é bem mais complexo, né? É mais difícil quando você quer combinar polígono com polígono, polígono com linha, com ponto, enquanto que o raster é bem mais prático nisso. Superfícies contínuas é muito difícil. O que são superfícies contínuas? Por exemplo, representar o relevo. Você quer representar as diferentes altitudes do relevo numa superfície. Ora, se muda cada ponto, né? A cada ponto que você caminha no terreno, aqueles valores mudam, as altitudes mudam, por exemplo, a temperatura muda. Então, como que você vai fazer isso em modelo vetorial? A melhor forma é utilizar os pixels, porque os pixels eles são um ao lado do outro. Tem uma associação que o Goodchild faz, que é como se fossem os ladrilhos de uma casa. Pensa numa casa que tem o piso, né, todo quadriculado. Cada quadrícula representa uma parte daquela superfície. Então você pode associar atributos a cada quadrícula, a cada ladrilho. E o raster não é compatível com imagens de satélite. Não existe imagem de satélite em modelo vetorial. Aqui, para a gente já ir para o fechamento da aula, mostra o exemplo de um desenho vetorial e compara ele com uma estrutura raster. Esse mesmo desenho que está aqui com essa feição, no modelo raster ficaria dessa forma aqui. Aqui um exemplo de uma rede, né? Suponhamos aqui que fossem estradas vicinais, aqui fossem estradas e aqui as estradas de terra, estradas asfaltadas, por exemplo, as linhas escuras aqui, contínuas, e as tracejadas estradas vicinais, estradas de terra. Se você traduzisse isso em raster, é possível fazer? É, mas olha como que ficaria, dependendo do tamanho do pixel que você define. Ó, mais uma vez dados contínuos. Só que por vezes nós misturamos as duas coisas, né? Se eu quero analisar a densidade de pontos, veja bem, pontos, esses pontinhos pretos aqui, são vetoriais no mapa. Esses contornos dos estados aqui são vetores também, polígonos. Só que se eu aplicasse uma análise raster para ver onde tem maior densidade de pontos, eu teria essa ideia de manchas aqui, porque é uma ideia de espaço contínuo. Então os modelos raster e vetorial, embora eles não se comuniquem diretamente, porque eles ficam armazenados separadamente, eles podem se reportar a um mesmo fenômeno, certo? Então suponhamos aqui também, ó, eu tenho esses pontos e tem as densidades de pontos. Aqui o relevo sombreado, aqui também relevo, e uma linha, uma estrada que liga aqui esse pico aqui, dessa colina e vai em direção a essas regiões mais baixas. Então eu teria uma linha vetorial representando isso e um fundo representando o relevo. Para interpretação cartográfica isso é muito legal. Bem, é isso.
Um próximo vídeo que eu vou fazer é uma demonstração do software QGIS para mostrar um pouco mais sobre isso. A parte teórica é aqui que a gente encerra. Até a próxima.